como é que uma empresa pode aumentar o valor dela, tornando a experiência do cliente final muito mais adequada, muito mais prazerosa, através de um correto manuseio de dados? O dado lhe dá a base para você conseguir atuar. Vou ser mais claro. Na hora que você interage com o cliente, você tem que capturar a maior quantidade de dados e guardá-los. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui no nosso consignado, aí, que nós estamos aí com perto de 100 mil pessoas, né, que são aptas a tomar nosso consignado. Explica a operação do consignado. A operação é importante, boa. A operação de consignado, o que acontece no Brasil? É uma vertical dentro da M7, dentro né? da área do crédito, ok? Qual é o grande problema do Brasil? Às vezes as pessoas tratam o consignado como endividamento. Né? Ele realmente é endividamento. Existe, eu percebo muitas vezes um certo preconceito quando se fala em empréstimo consignado. E isso não é verdade. Não é verdade. Eu vou deixar assim bem claro. O que acontece hoje no Brasil? Por que o custo no Brasil de crédito é tão caro? Porque você toma crédito sem nenhum tipo de... Quanto maior o risco, maior a taxa. No caso do consignado, ele reduz o risco da operação de crédito porque existe o débito. O que é o consignado privado? É o seguinte, a pessoa toma o recurso e as parcelas serão debitadas no seu salário da empresa privada. Ok? Então, quando você toma... Pela presença da empresa... Isso, pela garantia do débito da empresa... O risco da instituição financeira que concede o crédito é menor. É menor. E por isso a taxa também deve ser menor. A taxa é menor. Então, custo para o cliente, né? Então, nessa hora, o que acontece? Quando você faz isso, você reduz o custo, que o grande problema no Brasil é o custo financeiro das operações. O Brasil já tem uma taxa de juros que não é baixa. Historicamente, a vida toda, a nossa taxa tem que ser mais alta pelo risco Brasil. Da mesma forma, para a pessoa física, essa taxa, por exemplo, como as pessoas tomam hoje recurso? Elas tomam recurso, muitas vezes, atrasa o cartão de crédito, parcela o cartão de crédito, a taxa do cartão de crédito, usa um cheque especial, toma um empréstimo sem garantia de salário. O que é que você faz? Você paga uma taxa mais alta. Então, o consignado, eu não tenho dúvida disso, ele terá um crescimento igual como teve o consignado público, é uma opção mais barata para os funcionários tomarem recurso. E vou dar um exemplo da questão de dados. Quando o cliente entra nessa base, hoje, está acontecendo isso agora, ele está entrando no nosso funil de atendimento. Se ele ficar no meio do processo, está registrado que aquela pessoa com aquele telefone ficou no meio do processo. Depois, um atendente pode ligar para o cliente e perguntar se ele teve alguma dificuldade. Qual foi a dificuldade que ele teve? Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade até com a tecnologia, o modelo ele é todo digital, ou seja, ele não tem interação humana na questão, ele tem uma mesa de atendimento que a gente sempre prima de ter a tecnologia, mas ter o atendimento pessoal. Tá? E é importante isso. Então, a gente usa o dado para identificar. Primeiro, a gente tem todos os dados da pessoa, todas as informações da pessoa para poder interagir com ela. Segundo, isso é fundamental. Segundo, tudo que ela fizer dentro do sistema, a gente acompanha, porque ela pode ter dificuldade com um item do sistema, com informação que dê erre, não tenha tempo, tenha vergonha e recue. Porque muita gente acontece de ter dificuldade. Quem é que aqui nunca teve dificuldade, você fazendo um preenchimento com a máquina, você acabar desistindo porque você não gosta de interagir com a máquina. E cada vez mais esse processo será melhor. Eu também não gostava. Então, nós temos tudo isso mapeado. Então, imagina você conseguir atender uma demanda que pode ter 100 mil pessoas consultando você. Como é que você atende isso só com a parte humana? Você não vai conseguir ter uma experiência do cliente interessante só com a parte humana. Então, você captura todos os dados, acompanha tudo que está acontecendo e começa a entender o comportamento do cliente. Porque você pode, além de oferecer um consignado, você pode oferecer para ele outros produtos fruto das informações que a gente colheu dele.